O porquê a Igreja Católica sempre seguiu no semi-pelagianismo e odeia a predestinação. Conforme o livro do Senhor Inácio de Loyola, Exercícios Espirituais, na 15ª regra, ele diz o seguinte: habitualmente não devemos falar muito de predestinação, mas se de alguma maneira e algumas vezes se falar, faça-se de maneira que o povo simples não venha a cair em algum erro, como acontece algumas vezes ao dizer: se tenho que me salvar ou condenar, já está determinado. E não é por eu fazer bem ou mal que pode acontecer outra coisa. E assim, relaxa-se e descuidam as obras que conduzem à salvação e o proveito espiritual de suas almas. Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Eu sou o Marcos Lopes, pesquisador, principalmente na área da apologética, e vamos tratar neste vídeo um assunto interessante, né? Vamos falar sobre o vídeo que tem por título O recalcitrante Flávio Martinez e a apologética do caos. Bem, nós vimos no início deste vídeo as palavras de uma pessoa que criou a Contra-Reforma, né? Inácio de Loyola, reverenciado pela Igreja Católica. Ele fez um exército de jesuítas para fazer um movimento chamado Contra-Reforma. Bem, o que ocorre é que, vindo da parte da Igreja Católica, não é de se estranhar que houve uma contra-reforma. Todavia, nós ficamos perplexos no século XXI quando vemos líderes de igrejas, líderes apologéticos, líderes evangélicos também se levantando numa contra-reforma. Aliás, eles nem comemoram a reforma protestante, porque eles odeiam tanto Calvino, Lutero, Busser e os demais reformadores, e dizem que nós, reformados, fazemos altares em veneração a John Calvino. Bem, vale tudo para falar mal do evangelho monergístico, né? Como se fosse dependente o evangelho monergístico de Calvino, de Lutero. Nada a ver uma coisa com outra. Basta somente você ler as escrituras e você verá lá as doutrinas da graça. Mas eles tentam fazer ataques ad hominis para, assim, tentar desacreditar uma verdade bíblica, que é da eleição e da predestinação, conforme ensinado em vários textos das Escrituras, Romanos 9, Efésios e por aí vai indo. Mas eles estão aí numa tentativa de uma contra-reforma para poder barrar o crescimento da fé reformada em solo brasileiro. E nessa tentativa de barrar a teologia reformada, vale tudo, vale qualquer coisa, vale mentir, vale adulterar textos, vale falar que Calvino matou mais de 50 pessoas, vale dizer que ele era homossexual, que ele estripou mulheres, vale tudo, pessoal. E, infelizmente, muitas pessoas no Brasil, né, elas não leem livros, bons livros. Elas não leem nem a Bíblia. E elas têm os seus gurus espirituais. E dentre esses gurus que existem na internet, nós temos aí o Harry Alves, do Evangelho Underground, que nega a doutrina bíblica da Trindade, nega a alma imortal, nega a doutrina do inferno e, obviamente, assim como Inácio de Loyola, também nega a doutrina da predestinação. Mas não é só Harry Alves, nós temos aí, né, muitos canais, muitos memes, muitas tentativas de desacreditar, né, pessoas que já faleceram, como John Calvino, Lutero, e consequentemente eles associam a teologia reformada
como se a teologia reformada dependesse desses homens para existir. Basta somente você ler a Bíblia como eu li a Bíblia, e você descobrirá as doutrinas da graça. É que, infelizmente, esses canais apologéticos que existem no Brasil, de uma baixa teologia, uma teologia muito pobre, uma apologética muito deficiente, eles não se debruçam sobre bons livros, né? Na verdade, eles procuram achar erros em livros. E aí, como eles vão para o debate, como é o caso, por exemplo, de João Flávio Martinez, vai para o debate, eles usam as institutas, eles usam as falas de João Calvino e não usam a Bíblia. Porque no confronto bíblico eles não conseguem, né? Porque eles sabem que, biblicamente, está lá as doutrinas da graça. Ou fingem não saber que está lá, né? Gálatas 1:15, para eles não existe. Né? Quando Paulo foi predestinado desde o ventre para uma grande missão, não existe. Não, isso daí tem que dar um jeitinho de encaixar a presciência somente. Entendeu? Então é muito deficiente a cultura brasileira, a teologia brasileira, e por aí vai indo, né, pessoal? Infelizmente é isso que tem para hoje. Agora, o que acontece? O próprio John Calvino, quando ele se referia a Lutero, por exemplo, e mesmo quando ele discordava, ele tinha uma ética, entendeu? Ele discordava com ética, com certa responsabilidade, mas nós vemos hoje que, infelizmente, os apologetas do Brasil, não. Os apologetas e também canais de hereges declarados, como é o caso que eu citei, o Harry Alves, Ezequiel Gomes e por aí vai indo. São os novos Castellion, toda essa galera que estão lutando contra, né, a reforma protestante, contra as doutrinas da graça, são os novos Castellion, Miguel de Servetos, entendeu? São os novos pígios, são aqueles que se levantaram também na época da reforma protestante. Agora, veja, João Flávio Martinez, ele odeia, né, o Deus soberano, assim como Roma e os papas também odiavam. E Luiz Inácio de Loyola, com a sua contra-reforma, também odiava, certo? Odiava a reforma protestante, chamavam de revolta protestante, se fala em inquisição protestante, um monte de falácia que produzem nas suas mentes para poder enganar os incautos. Mas quando nós estamos nos referindo a João Flávio Martinez e ao seu Instituto Apologético Arminiano, né, eu digo que eu queria ver se realmente ele fosse macho mesmo, se ele atacasse a honra, né, do Papa lá dentro do Vaticano. Aí eu queria ver se... Aí eu ia falar, não, esse camarada é cabra macho, você entendeu? Porque ele ia ver o que aconteceria com ele. Você entendeu? Eu queria ver se ele realmente fosse um cabra macho mesmo, que nem ele acha que ele é, né? Ele falasse mal de Putin dentro da Rússia, né? Ou chamar de ditador Xi Jinping dentro da China, né? Então, fala mal do líder da Coreia do Norte dentro da Coreia do Norte. Aí eu ia dizer assim, não, realmente esse camarada é um cabra macho mesmo, né? Ele é um apologeta poderoso aí, né, meu, na mão de Deus. Mas é muito mais fácil falar de pessoas que já morreram, né, pessoal? Isso é ser covarde e frouxo, né? Infelizmente, é mais fácil, né, atacar pessoas que já morreram e não tem como se defender, né? E fazer um monte de fake news em seus vídeos. Ele passou o mês todinho de outubro, que é o mês da Reforma Protestante, fazendo vídeos contra a teologia reformada, né? Uma coisa linda de ver, né? É a nova contra-reforma, né, dos apologetas do Brasil, né? Apologetas, né? Então, agora eu quero ver se ele é cabra macho para fazer isso com pessoas que estão vivas, né? Ir lá e confrontar essas pessoas que estão vivas, né? Agora, interessante é que Martinez, ele posta vídeos de Nicodemos falando, Ezequiel Gomes, Leandro Quadros, Cocarelli, né? E veja bem, ele não pede autorização para essas pessoas para colocar essas pessoas no seu canal, na imagem do seu canal. Mas ele virou um Xandão da apologética. Ele e o Paulo Cristiano. Oi, Paulo Cristiano, firmeza? Então o que acontece? Viraram Xandão, né?
Ele virou o Xandão da apologética porque ele manda tirar do ar um vídeo do Vex Records porque estava mostrando e apresentando realidades históricas de que a CCB não é uma igreja calvinista, mas ele mandou tirar do ar porque colocou a imagem dele lá no vídeo. Quer dizer, colocar a imagem de Cocarelli, de quem mais? De Leandro Quadros, de Nicodemos, de Hernanes Dias Lopes, pode. Agora, colocar a imagem dele de um vídeo que ele está falando, não pode. Ê, seu Xandão, hein? Xandão da apologética, o negócio tá feio pra ti, hein? Há um vídeo na internet chamado Censurado, a Guerra Jurídica contra Pastores, onde ele e o seu vice-presidente, que não aparece em lugar nenhum, ele não deixa o vice-presidente sentar na mesa dele, no escritório cheio de livros do CACP, né? Um segundo que não aparece. É que nem o segundo do Lula. Cadê ele? Eu não sei onde ele está. Mas o que acontece? Você vê nesse vídeo, né, censurado, a Guerra Jurídica contra pastores, ele fica reclamando porque ele foi processado pelos islâmicos. Vai saber lá o texto que ele colocou lá, né? Para ser processado pelos islâmicos, né? Tudo que você fizer tem que ter provas. Mas como o CACP gosta muito de usar artigos de terceiros para colocar no seu site, que segundo ele é o maior do planeta, tô brincando, o maior do Brasil, né? Então o que acontece? Ele coloca a maioria artigos de terceiros, que provavelmente ele nem leu alguns desses artigos. Mas o que acontece? Tem artigo até católico lá, pessoal, molinista, defendendo o molinismo. Não pode defender a reforma protestante. Não pode ter artigo lá reformado. Mas artigo católico dos molinistas pode ter. Aliás, não é só ele que fez isso, né? Armínio também bebeu dessa fonte católica molinista, né? Assim como o Vailate também prefaciou um livro molinista. Aliás, né, pessoal, o caminho para Roma não é tanto distante assim, né? Mas ele reclama nesse vídeo aí censurado, a Guerra Jurídica contra Pastores, que ele está sofrendo perseguições. Agora, neste ano também de 2023, nós vemos o vídeo Apologética no Brasil, CACP e Processos. O canal Influenciando Nações, né, o convidou para falar. E ele também gosta de falar que ele sofreu vários processos injustamente, né, pessoal? Ou seja, ele realmente fala que ele sofre processos, mas são loucos para processar os outros quando usam suas imagens e os seus áudios. Interessante, eu já vi até pessoal do Adventismo dizendo, olha, é o seguinte, ele disse que se nós usarmos lá a imagem dele, vai processar a gente. É interessante esse tipo de apologética do caos que o CACP realiza, né? Nós vemos aí muitas contradições dessa instituição apologética. Martinez, por exemplo, na época da eleição, que concorriam Lula e Bolsonaro, ele falava de censura, que não podia ter censura. Ele mesmo, né, faz censura, né? Então, quer dizer, é uma coisa bem contraditória. Mas não somente isso, a apologética do caos do CACP, nós vemos que Martinez, ele comete crime. Sim, crime. Ele viola o parágrafo 2º do artigo 138 do Código Penal, quando diz sobre defamar pessoas que já são falecidas. Quando ele começa a mostrar provas de John Calvino era um grande assassino, né, e tudo mais, e que ele recorre a romances históricos, porque ele não tem paciência de ler bons livros que retratam verdadeiramente o que foi Genebra. É o mesmo erro do Natan Rufino, né? É o mesmo erro, a mesma pegada de também Harry Alves, a mesma pegada de Ezequiel Gomes, a mesma pegada de Jamierso e outros, né, que tentam mostrar que a reforma protestante foi um grande mal e não um grande bem para a humanidade. Há vários vídeos, né, que nós observamos as palavras do CACP, onde Martinez usa, em vez da Bíblia Sagrada, para defender a sua teologia, entre aspas, arminiana, wesleyana, né? Ele usa sínodo dos católicos, concílios católicos romanos, como eu disse, eles não estão tão distantes de Roma assim.
né? Usa até Stefan Zweig, né? E tentam enaltecer pessoas erradas. Tentam enaltecer Pelágio, tentam enaltecer Erasmo de Roterdã, assim como fez o próprio livro, né, que ele enaltece. Ele não tem esse livro, né, mas esse livro aqui mostra que Erasmo de Roterdã era um humanista, certo? Escrito pelo livro que ele tem, e eu tenho lá em São Paulo também, né, Steve Zeigan, né, que se suicidou. Esse homem, ele escreveu muito contra a reforma, se suicidou, mas ele exaltava quem? Erasmo de Roterdã. Muito bem, senhores e senhoras, eles exaltam as pessoas que eram contra a reforma protestante, agindo igual os jesuítas, né? Igual os romanos, que lutavam contra a reforma protestante. Agora, ele, quando vai usar a Bíblia Sagrada, ele recorre a cortes do senhor Vailate, porque ele mesmo, Bíblia, não tem, né? Então, aquele senhor Vailate que prefaciou um livro molinista, Martinez, ele fica achando que ele é o top, né? O senhor Vailate é o top, porque ele começa a citar grego, hebraico, o cara é demais. Só que o problema é o seguinte, né? Nós temos que, como apologistas, se firmar em nós mesmos, através do poder de Deus e da evidência do Espírito Santo e das Sagradas Escrituras, evidentemente. Isso é o que nós devemos fazer como apologetas, e não colocar em seu site artigos católicos do molinismo. Isso não é nada interessante. Agora, ele vive dizendo que sofre processos, né? Agora, o canal Vex Records, ele simplesmente tirou do ar, mandou o YouTube tirar do ar, um vídeo em que o rapaz mostrava e apresentava o próprio Martinez afirmando que a CCB do Brasil, a Congregação Cristã do Brasil, era calvinista. Algo que depois ele viu a grande gafe que ele deu, porque ele não estuda esses assuntos, ele gosta de estudar adventismo, né? Mas o que acontece? Esse era o meu erro também. Eu sei que o senhor Martinez não vai ver esse vídeo, mas era o meu erro, Pedro. Era ficar nesse negócio de heresiologia somente, contanto que a apologética ela é ampla, ela é diversificada. E aí a gente fica nesse negócio, batendo no testemunho de Jeová, no Mormon, no mormonismo, adventismo, e esquece que essas seitas, elas são sinergistas e elas acreditam nos pontos arminianos. Esse que é o grande problema. Agora, veja, eu também fui chamado de bobão, né, e que meus vídeos são horríveis pelo próprio Martinez. Muito mais fácil chamar uma pessoa de bobão, de analfabeto, de ignorante, do que realmente ver os vídeos, refutar esses vídeos e mostrar para o seu público realmente que ele está com a verdade. Mas é muito mais fácil fazer esse tipo de apologética do caos que o CACP produz, né? Eu mesmo lancei um desafio ao CACP para que ele prove, né, de que realmente as seitas, elas acreditam no livre-arbítrio. Ele deve estar pesquisando bastante para fazer esse vídeo. Mas ele vai descobrir, assim como eu, e que foi o motivo pelo qual eu passei para a teologia reformada, é de que as seitas, elas não acreditam na predestinação bíblica. Algumas até acreditam naquilo que ele quer provar, que é o fatalismo, mas o fatalismo pagão. Porque o fatalismo pagão é assim, acreditar que algo vai acontecer porque o mundo está girando e simplesmente o nada controla tudo. Mas a Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra um Deus que controla tudo e todas as coisas, inclusive o evento da crucificação, né? Então, a história está na mão de Deus. Mas esse desafio está lançado lá ao CACP, e quem sabe ele venha descobrir o grande equívoco que ele se encontra. Agora, o CACP, pessoal, ele viveu sugando o senhor Nathanael Rinaldi, né? Há não sei quantos vídeos, acho que mais de vídeos do senhor Rinaldi, do qual eles tomaram propriedade, porque o filho do pastor Rinaldi deu para ele os vídeos, né, que eram gravados na rádio. Então eles sugaram o senhor Rinaldi em vida também, o máximo que puderam, né? Agora, eles não têm nada a ver, embora o CACP apresente lá a figurinha do Nathanael Rinaldi, do qual eu andei junto com ele, não tem nada a ver com o caráter do saudoso Rinaldi, que era
bem honesto em toda a sua apologética que fazia. Algo bem diferente do que apresentado pelo CACP, que distorce a história, distorce a teologia, faz com que espantalhos e mais espantalhos sejam realizados em seu site e nos seus vídeos. Mas este é o CACP e a sua apologética do caos. Que Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz, e Deus abençoe a todos e que Deus guarde você. E que você possa entender que não existe duas verdades, mas uma só verdade. E essa verdade está na Bíblia. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Amém. Agora deixe o seu comentário aqui abaixo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa divulgar este vídeo para mais pessoas. Grande abraço e até o próximo vídeo!